Novembro Azul é o mês da conscientização do câncer de próstata. Mas na obstetrícia tem uma curiosidadezinha para eu te contar. Vamos lá. Mas na obstetrícia o mês é Novembro Roxo, o mês da conscientização da prematuridade. Por definição, o que é a prematuridade? São todos os recém-nascidos vivos com uma idade gestacional abaixo de 37 semanas. E por que ela merece essa atenção? A prematuridade é a principal causa de morbimortalidade neonatal. Quais são os fatores de risco para a evolução para um quadro de prematuridade? São 3 classes. A primeira, fatores epidemiológicos, fatores obstétricos e fatores clínicos cirúrgicos. Dos fatores epidemiológicos, o que nós temos? Aspectos socioeconômicos, desnutrição, estresse, pacientes que apresentam vícios, tabagismo, etilismo, uso de outras drogas. Essas pacientes têm um maior risco de entrar em trabalho de parto prematuro. A curiosidade nesse ponto se aplica a 2 itens. Pacientes que às vezes tiveram uma gravidez indesejada ou aquelas que fazem um pré-natal irregular e inadequado. Da parte obstétrica, quais são os fatores de risco? Pacientes que já tiveram um parto prematuro anterior, pacientes que apresentam um quadro de uma incompetência istmo-cervical, pacientes que apresentem, às vezes, quadros de infecções, tanto vaginais como ascendentes, que podem promover infecção do líquido amniótico, e algumas alterações no decorrer da gestação, como questão de polidrâmino, placenta prévia ou também o quadro de gemelaridade. Por quê? Porque essas alterações promovem uma distensão uterina maior, tendo maior risco da paciente evoluir, ou por um trabalho de parto prematuro, ou com uma ruptura prematura das membranas, e o bebezinho acabar vindo ao mundo prematuramente. Nas questões clínicas cirúrgicas, são os quadros de comorbidades maternas, como hipertensão, diabetes, problemas de tireoide e quadro de infecções. Atenção merece ao quadro de infecção urinária, pois às vezes a paciente tem sintomas e muitas vezes não são tratadas, ou as pacientes não têm sintomas, mas apresentam um exame de urocultura com alteração, uma bacteriúria assintomática. Essas pacientes merecem atenção e tratamento para evitar que essa infecção possa evoluir com um quadro de trabalho de parto prematuro. A prevenção da prematuridade, como funciona? Elas são divididas em 3 etapas. Primária, quando você evita que a paciente esteja exposta ao risco da prematuridade. E qual é a principal medida? Adequação do pré-natal, a paciente ser bem acompanhada e ser bem orientada. A prevenção secundária é aquela que a paciente tem algum fator de risco e você vai fazer com que ele evite de evoluir para um trabalho de parto prematuro. Já a evolução terciária é aquela que a paciente já está com um quadro de trabalho de parto prematuro e você vai evitar que ela evolua para o parto. Nessa hora que a gente precisa intervir. Como funciona a questão de uma inibição do trabalho de parto? A paciente que está com uma dilatação menor do que 4 centímetros e o colo do útero não está apresentando um processo de esvaecimento, que a gente vai falando, ele vai ficando mais fino, se valem de algumas medicações para poder esfriar e interromper esse processo, fazendo com que a gente consiga postergar um pouco mais o nascimento desse bebê. E por que a gente faz isso? Justamente com a finalidade da corticoterapia. O corticoide, ele ajuda na maturação do pulmão do bebê. Ele diminui o risco de desconforto respiratório, diminui o risco de uma hemorragia intracraniana e também diminui o risco de um quadro de uma enterocolite necrotizante. Fazer isso e a gente conseguir postergar o parto por pelo menos 48 a 72 horas já garante uma sobrevida muito maior para o bebê, diminuindo muito mais os riscos da morbidade neonatal. O que a gente consegue fazer de prevenção primária, avaliar essa paciente? O exame de ultrassom com medida de colo de útero, que pode ser realizado no início e também juntamente com o exame de ultrassom morfológico do 2º trimestre, ele traz informações importantes para a gente. E quais são? Quando a gente tem um colo com uma medida menor do que 25 milímetros, essa paciente tem um risco maior de trabalho de parto prematuro. Ela merece uma atenção especial e cuidados diferenciados também.
Outras coisas que são válidas para a gente orientar as mamães é em questão das contrações. A partir de 30 semanas, começam a ocorrer as contrações de treinamento, as contrações de Braxton Hicks. E elas vêm para preparar o corpo e preparar a mamãe, para ela entender o que são as contrações, como funcionam e ela estar preparada no momento do parto. O importante disso é diferenciar entre um trabalho de parto prematuro e um falso trabalho de parto. O trabalho de parto prematuro, ele acontece com as contrações, apresentando ritmo, uma evolução na frequência e na intensidade cada vez aumentando. Então a frequência vai ficando menor e a intensidade maior. O falso trabalho de parto prematuro, não. Quando a paciente tem essas contrações bagunçadas, a paciente vai ter contrações espaçadas, as frequências são irregulares e a intensidade, em geral, não tende a aumentar. Então, essa orientação é importante. A paciente ficou com a dúvida, o médico tem que estar prontamente à disposição para avaliar e conseguir reforçar todos os cuidados e orientações. A paciente apresentou uma evolução no trabalho de parto prematuro e o bebê é extremamente prematuro, ele tem menos de 30 semanas. Tem algo a mais que eu consiga fazer nesse momento? Sim. Quando a paciente tem menos de 30 semanas, a gente se vale da medicação do sulfato de magnésio. Ele age na placa mioneural, promove uma questão de proteção neural do bebê. Então você consegue garantir que mesmo prematuro, ele nasça com uma proteçãozinha adicional, garantindo um pouquinho mais de qualidade de vida a esse bebezinho prematuro. Por fim, profilaxia do Streptococcus, o conhecido teste do cotonete. Todas as pacientes com prematuridade, elas devem receber a medicaçãozinha. Ela ajuda a proteger o bebê de uma infecção pelo Streptococcus do grupo B, que pode acabar evoluindo com um quadro de desconforto e complicações pulmonares, inclusive podendo evoluir a óbito. Então, este fato é importante e merece atenção. Se você teve interesse nesse assunto, quer saber mais atualizações e novidades, me curte, compartilhe esse tema. Eu vou estar aqui para sempre trazer informações relevantes para vocês.